Bom, pessoal, Cássio Silveira falando aqui com vocês, do escritório Costa Silveira Advogados Associados, e nós vamos continuar conversando a respeito da lei da REURB, Regularização Fundiária Urbana e Rural. Eu quero falar um pouquinho com vocês, começar falando a respeito do histórico, dessa questão da propriedade, da terra no Brasil. Nós temos uma primeira lei que fala sobre posse e propriedade no Brasil, que ela é de 1850, no período imperial ainda, é uma lei que foi decretada pelo imperador Dom Pedro II, e essa lei tratava da propriedade de terras por pessoas físicas. E a única forma de aquisição da propriedade nessa ocasião era mediante pagamento, não é? Porque antes disso, a questão das terras ela era doada pelo rei através das sesmarias. Então, em 1850, Dom Pedro, através do Senado Imperial, decretaram a lei de que as pessoas que quisessem possuir e ter propriedade de terras no Brasil, essas propriedades seriam adquiridas mediante pagamento ao governo central. Então, essa legislação de 1850 é uma primeira tentativa do governo de titular, de dar matrícula, de dar um aspecto formal a quem tinha posse da terra. Após essa primeira tentativa, existem várias leis ao longo do tempo que são feitas e são promulgadas para titularem, para dar a propriedade de direito às pessoas que têm a posse da terra ou a posse do imóvel. E a REURB, nesse diapasão, ela é uma lei que vem exatamente para isso. A REURB é uma lei federal, número 13465, de 2017, editada no governo Michel Temer, promulgada no governo Michel Temer, e a lei da REURB, ela vem exatamente para isso. Ela vem para titular, para ter matrícula, validar a posse do imóvel. Então, em muitos casos, existem estudos que dizem que de 70% a 80% dos imóveis no Brasil não tem matrícula, não tem registro no cartório de registro de imóveis. Então, não tendo matrícula, não tendo registro, é sinal que essa pessoa não seria dona desse imóvel, ou desse prédio, ou dessa propriedade urbana ou rural. Por quê? No Brasil, nós temos duas questões. A escritura de venda e compra, quando uma pessoa adquire um imóvel, ela faz um documento entre o vendedor e o comprador, que é gerado a partir do compromisso de compra e venda. Esse compromisso de compra e venda, ele é levado até o cartório de notas. Em cima desse compromisso de compra e venda é feita a escritura, é lavrada a escritura de venda e compra. Essa escritura, ela dispõe sobre todos os dados que foram negociados pelo aquele imóvel. Então, o valor de pagamento, a forma de pagamento, nominalmente as pessoas que estão vendendo, as pessoas que estão comprando. Tudo isso é colocado, aonde é o imóvel, qual é o estado do imóvel. Tudo isso, meus amigos, é colocado na escritura de compra e venda do imóvel, ok? Esse é o primeiro documento. Após lavrar a escritura do imóvel, essa escritura, pela legislação brasileira, ela tem que ser levada ao registro do cartório de registro de imóveis. Somente com o registro dessa escritura é dado publicidade de que aquela pessoa comprou aquele imóvel, e a partir daí o comprador é realmente o dono do imóvel. Então, existem dois atos: a escritura de compra e venda, que é feita no cartório de notas, e essa escritura de compra e venda ela é levada a registro no cartório de registro de imóveis. Então, quando o comprador leva a escritura a registro no cartório de registro de imóveis e o oficial do registro de imóveis efetua o registro dessa escritura, aí sim aquela pessoa passa a ser proprietário, dono daquele imóvel. Isso é um ato formal. Por quê? Porque existe a necessidade da publicidade do ato. Então nós temos a lavratura da escritura de compra e venda, e após o registro dessa escritura de compra e venda no cartório de registro de imóveis. Só após
O registro da escritura no cartório de registro de imóveis é que esse proprietário, essa pessoa que comprou o imóvel, é dona do imóvel de fato. Isso é muito importante, meus amigos, porque nós vemos muitas situações, a gente pergunta para aquela pessoa, fala, você é dono? Não, eu tenho o documento. Aí você vai analisar a situação, ele tem somente a escritura, ele não pegou essa escritura e levou a registro. Então, a pessoa só é dona do imóvel depois que registra. Inclusive na capa, quando você leva o seu imóvel para registro, na capa do registro está escrito assim, só é dono quem registra. Isso é muito importante você saber. Continuaremos as nossas explicações nas próximas aulas. Siga-nos nas redes sociais, interaja conosco, mande perguntas, veja nossos vídeos no YouTube, nos siga no Facebook, no Instagram, estamos em todos os lugares. Entre em contato conosco, é sempre um prazer conversar com você que tem qualquer tipo de dúvida a respeito desse assunto.